completo, mas quem famílias que a gente assiste, fiquem à vontade também, pode conversar comigo no final. E eu só queria aproveitar e pedir, fazer um pedido de uma família que nos pediu, uma mãe que nos pediu, quem quiser, até a semana que vem ainda tem centro espírita, né? Semana que vem ainda tem sessões aqui. Quem puder trazer toalha de banho e toalha de rosto, se tiver alguma usada em bom estado, uma família vai ficar muito fácil de recolher. Tá bom? Qualquer coisa, fique à vontade. Um ano todo, né? Tem um ano todo. Ah, sim. Não, só porque a última sessão desse ano é a semana que vem, depois vai ter, dia 24 vai ser Natal, dia 31 vai ser Natal. Vai ser 25 e 31. 25 e 31 vai ser. É 24, né? Não, a quarta-feira de Natal e de Ano Novo, daí que não vai ter aqui a reunião. Mas nós temos uma sessão ainda. Quem puder, quiser ajudar, fique à vontade. Fala comigo daí no final. Quantas famílias são? 5? Não, são 9. 9. São 9. Mas tem uma família que encarecidamente pediu toalhas de banho porque os filhos estão se secando com as camisetas. Eu só soube hoje. Mas então, e a questão dos brinquedos usados ainda tem tempo de trazer. Tá bom? Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mara. Eu trabalho com as crianças na evangelização. Todas as quartas-feiras à noite, quando vocês têm a palestra aqui, a gente faz então alguma atividade na salinha ao lado. A gente ouve histórias e a gente também faz algumas coisas diferentes, né? Hoje eu trouxe a Larissa porque os demais, em função do tempo e também problema de saúde, não puderam comparecer. Mas nós duas vamos falar o que ela escolheu. A gente teve uma história sobre uma menina que ela se achava muito feia. E todo mundo gosta de ouvir histórias, né? E essa menina, ela não era feia, ela só se achava feia. Ela se olhava no espelho e se achava feia. E um dia ela teve um sonho que ela encontrou uma fonte da beleza. E ela ficou lá olhando e se olhando naquela água e se achando muito feia. E neste sonho apareceu uma fada para ela. E essa fada disse para ela que ela só ia encontrar beleza quando ela se tornasse uma pessoa melhor. E a partir dali ela acordou do sonho, a mãe chamou para tomar café de manhã e ela, já vou, que droga, tenho que acordar de novo. E ao mesmo tempo que ela falou isso, ela se lembrou do sonho. E aí ela acordou e foi lá, olhou aquela mesa, achou um café tão bonito, aquele café que a mãe tinha preparado, e agradeceu. Obrigada, mãe, obrigada, Deus, que eu tenho este alimento, então, para compartilhar com a minha família. Também na escola, né, começou a ser mais gentil com os colegas, com os professores, e todo mundo começou a querer ser amigo dela. E aí ela se achou uma pessoa bonita. Ela se olhava no espelho e se achava que ela era muito bacana, muito legal. Então, que a gente possa levar, né, Larissa, essa mensagem dessa história para as nossas casas. E todos os dias, então, a gente está ali aprendendo. E eu sempre digo que eu aprendo muito com eles, porque os melhores professores são as crianças, né? Eles têm muita pureza no coração e às vezes falam coisas que me surpreendem muito, e isso me faz muito bem. A partir dessa história, eles criaram alguns acrósticos com os nomes deles, e depois dos acrósticos eles escolheram palavras que tinham nos acrósticos para fazerem plaquinhas. Essas plaquinhas a gente vai juntar todas numa madeira para colocar no jardim do Centro Espírita. E hoje veio a Larissa, mas semana que vem, se a gente for possível, né? Sim. A gente traz daí o Miguel, a Sofia e o... esqueci o nome, o Enzo. Obrigada, Larissa, né? Me ensinou coisas. E o Enzo.
para eles também falarem um pouquinho sobre as plaquinhas deles. Tá? Eles escolheram, deixa que eu seguro um, fala segura outro. Vamos lá, falar em público, mas enfim. Dar um carinho é uma coisa muito boa que tem com outra pessoa, que sente uma coisa assim, um afeto por ela, e é muito bom assim, ter carinho pela outra pessoa, gostar dela. E você gostar também, né? É muito bom. E a outra palavra que ela escolheu é respeito. Muito bom. Respeito é porque todo mundo merece ser respeitado. Até tinha uma professora minha que falava que a gente sempre tem que tratar o outro como a gente quer ser tratado. E também porque Jesus tratou todos com muito respeito, com muito humilde. E é uma coisa que a gente tem que ter. É isso, então, gente. Parabéns. Por hoje, essa aula, né? Obrigada. Como estamos aqui, somente eu e a Larissa, a gente vai aproveitar a palestra, então, porque hoje a gente trouxe para fazer biscoitos de Natal, e então nós vamos assistir a palestra e vamos fazer os biscoitos em casa. Depois nós duas, você vai trazer na próxima aula para os outros amigos nos ajudarem a pintar. Tá bom? Obrigada. Parabéns às duas. Boa noite. Então, vamos fazer nossa leitura. Vamos pedindo permissão do mentor da casa, Eurico Gonçalves da equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que o remédio é necessário que levamos para nossas casas. E assim, em nome de Deus e o Cristo da Caridade, estamos iniciando a atividade desta quarta-feira à noite. Nosso irmão Manuel de Torres vai fazer a explanação, a irmã Sandra vai ser a leitura do Evangelho, e o irmão Javi vai fazer a irradiação para os lares. Boa noite a todos. Boa noite. Guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dize a meu irmão que partilhe comigo a herança que nos cabe. Mas Jesus disse o homem: Quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? E depois disse ao povo: Guardai-vos cuidadosamente de qualquer avareza, pois por maior a abundância em que o homem esteja, sua vida não depende só dos bens que possui. E em seguida contou-lhes esta parábola. Havia um homem rico cujas terras produziam extraordinariamente. Ele então refletia: Que farei, pois não tenho onde guardar toda a minha colheita? Eis que o farei: derrubarei meus celeiros e irei construí-los maiores, e lá colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: Minha alma, tens muitos bens em reserva para vários anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: Insensato, nesta mesma noite tua alma será reclamada. E então, de que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si, mas que não é rico diante de Deus. Então, boa noite a todos. Que a luz de Jesus possa sempre iluminar nossos corações e nossas consciências. E antes de começar a palestra, eu sempre gosto de trazer uma situaçãozinha, que é para a gente já ir aquecendo o nosso espírito para a palestra. Então, essa diz assim: aprendi que não posso exigir o amor de alguém. Posso dar apenas boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Olha só, grande recado para todos nós, né? Então vamos lá. Bom, meus amigos, como nós estamos chegando em mais um fim de ano, estamos em dezembro, vai voar, janeiro já está aí, nós vamos atravessar mais um ano, todos nós que estamos aqui, independente da idade.
Então, eu gostaria só de fazer uma pergunta para vocês. Como é que está o poder da fé? A fé, não é que a gente ouve tanto falar. E aí vem o Espiritismo nos trazer uma imagem bem importante para a gente fazer o melhor uso possível da fé, porque ela é fundamental e ela está dentro de todos nós mesmos, né? E tem coisas bem interessantes quando a gente começa, entendeu? A fé, no dicionário, é lealdade, garantia, crença fervorosa, fé patriótica. Olha só, até fé patriótica. Outra coisa engraçada, na música também, a gente tem a fé, a gente ouve falar dela. Lembra daquela do Gilberto Gil? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Né? Quem não se lembra disso? Né? Olha só, olha onde a fé vai. Quer ver agora uma mais interessante ainda? Alguém aí já jogou no bicho? Né? Porque não tem aquele ditado, né? Ó, a fé na contravenção. Vai fazer uma fezinha aí no jogo do bicho hoje? Quantos já dizem isso, né? Não, vou fazer uma fezinha, vou ganhar. Olha que interessante, né? E para muitos, a fé é a esperança de conseguir algo que se quer para logo, a gente conseguir rápido. E muitas pessoas não usam mesmo isso, a fé, para conseguirem tudo que eles querem, que eles buscam, e querem assim, não, eu tenho fé que eu vou conseguir, né? Mas é aquela parte, poder, uma série de coisas. Olha como é que a fé está envolvida nisso tudo. Aí agora, sim, agora nós vamos entrar dentro do universo da fé que nós precisamos mesmo para nos ajudar, para que a gente possa atravessar aqueles momentos mais difíceis. Então, no livro O Consolador, na pergunta 354, Emmanuel, né, o nosso grande companheiro, amigo de Chico, orientador de Chico, vai nos responder nessa pergunta, né, a respeito do que é fé. Então, vem a pergunta: poder-se-á definir o que é ter fé? Depois de todos esses tópicos que nós vimos, o que é ter fé? Aí Emmanuel nos dá a resposta. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Olha que recado para nós. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Olha a nossa responsabilidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Olha como a gente tem que valorizar as verdadeiras coisas que nos tocam. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Olha quanta responsabilidade nós temos também em busca dessa fé. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, nós temos também que saber que tem momentos que não são fáceis, que a gente apela para essa fé, conforme nós vimos aqui, e que a gente acha que tudo tem que vir para nós. Não, mas nós temos que entender que nós temos que passar muitas coisas, porque é um caminho que nos leva à perfeição. Né? Porque o Espiritismo, uma das coisas que mais me chamou a atenção no Espiritismo, para mim me tornar espírita, é que eu ouvi no Espiritismo
não existe milagre. Olha só, existe tudo que a gente vê, tudo que nós ouvimos até hoje do nosso querido Chico de Divaldo, de tantos espíritos iluminados que nos deram recados provando que no espiritismo não existe milagre. Tudo nós temos que passar. E a fé nós vimos aqui como ela está dentro desse quadro. Não é? E aí depois, no capítulo 19 do Evangelho, aí vem uma orientação de toda essa equipe de luz, não é? Que vai nos dar essa colocação aqui da gente. Ó, não é? E diz assim, quer ver? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao seu objetivo visado. Olha que recado para nós. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda, quer dizer, irada, colérica, e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, quando nós tivermos que usar a nossa fé, vamos se lembrar disso aí. Né? A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. É quando a gente desanima e pensa que não vai conseguir nada. E quando a gente sabe que, por mais duro que seja a prova, se a gente tem fé, nós vamos chegar lá, e depois a gente, quando olha para trás, a gente olha e bate o martelo. É mesmo. Eu soube esperar, doeu, mas olha, agora está resolvido. E quando a gente não acredita e se deixa levar, que a gente perde a fé, a gente aí vai ladeira abaixo mesmo. Não é? Isso é um problema de saúde, de família. Não é? Nós temos que passar pelas nossas provas. Então a fé acreditar nisso tudo como está aqui. Não é? Quer ver? Vamos ver mais um item agora aqui. Ó. Deixa eu ver onde é que está o 11. Deixa eu ver aqui o capítulo 19, item 11. Cinco, 6, 9, 10. Achei o tal do 11. Vamos lá. Ó. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários, quer dizer, consequência da fé, e formam com esta uma trindade inseparável. Olha essa palavra que está aqui. Uma trindade inseparável quando nós temos a esperança e a caridade. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento? Portanto, qual é o vosso amor? Olha quantas coisas nós temos que entender da fé. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Olha só, vão tocar nossa alma. Ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferentes quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das nossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme
para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. E quem é que não passa diariamente por alguma dessas vicissitudes da vida? Coisas sutis, às vezes muito graves. Ninguém consegue atravessar uma semana, 15 dias, um mês, 10 anos, feliz eternamente. Sempre tem que ter algum motivo. E quando a gente tem a esperança em tudo, como diz aqui, com certeza nós vamos em frente. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom. Olha que bonito isso. Vocês já pensaram o que a fé tem de bom e belo? Olha só, quando a gente enxerga isso, as coisas se tornam melhores. Com a sua pureza, com a sua racionalidade. É isso que ela faz ser boa. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Olha só, não só crer, e muitas das vezes a gente busca esse conhecimento para a gente crer nela. Não, a gente acha que fé é que eu pedi, eu fiz oração, eu prometi, eu fiz promessa, aí tem que vir. Não, muitas das vezes não. Né? Mas sabendo, não por causa das promessas, mas sabendo por que acreditais nelas, segui os nossos conselhos, mas compenetrados a fim de vos apontarmos e dos meios que vos trazemos para a atingires. Crede e esperai, sem desfalecimentos. Os milagres são obras da fé. Então, é isso aí. E a fé humana e a fé divina? Como é que funciona isso? Vocês já pensaram nisso, nas duas fés, humana e divina? Pois é, a gente bota a fé só naquele pedir, acreditar e receber. Mas o Espiritismo veio nos esclarecer isso também. Né? A fé humana e a fé divina. No homem, a fé é um sentimento inato de teus destinos futuros. Olha só. Alguém aí gosta do futuro? Quer o futuro? Tem todo mundo quando bota o futuro, quanta coisa é, não é? Então, ela, no homem, a fé, é esse sentimento inato. É a consequência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Quando a gente gosta de uma flor, de uma planta, dessas coisas tão lindas que o nosso Pai nos deu, a gente não cuida, não rega, não espera, e elas não têm o seu tempo também, né, para que ela possa se germinar e depois vir trazer aquela beleza toda. A fé tem que ser essa nossa flor, que a gente sabe que vai ser uma flor linda, mas se nós não cuidarmos, não regarmos, não botarmos ela no lugar seco, ela vai murchar. Ou então, se uma flor, em vez de ser uma flor linda, vai ser aquela florzinha michuruquinha que precisa de água, de luz. Né? Isso é uma comparação para a gente entender a fé. Quem deu essa mensagem foi José, o espírito protetor de Bordeaux. Né? Muito bonito isso daqui, muito bonito mesmo. E agora diz assim, ó, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, olha que recado para nós, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863, fechou esse capítulo aqui. E agora, eu posso perguntar para vocês, como é que está a fé de vocês? O que bateu aqui e disse, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, há quanto tempo eu não penso nisso? A fé é isso? Né? A fé é isso, nós temos que trazê-la como
uma semente que a gente não pode deixar de regar e sabe que quando abrir na hora certa, que ela tem que cumprir a sua trajetória, ela vai nos encantar. Isso é a fé, não é? E depois, para terminar essa parte daqui, no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na pergunta 668 uma coisa que tem uma ligação profunda também com a fé, né? Que é o seguinte, está associada a ela. As pessoas às vezes usam mais esse poder da prece do que a fé. Então, olha só. Aí, na lei de adoração, na pergunta 658, Kardec pergunta: agrada a Deus a prece? Olha só a pergunta. Vamos ver a resposta. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Olha o recado para nós. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, àquela prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé. Olha a fé aqui. Ela entrou aqui de novo aqui na oração. Então, agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade, mas não creais que o toque do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então nós temos que ter tudo isso para que a gente realmente, quando tudo que cruzar os nossos caminhos, que ninguém sabe o dia de amanhã, né? Quem já passou de uma certa idade, quem é jovem, né? Nós já fomos jovens também, agora estamos aqui, todo mundo tem um trajeto. Quanto mais nós tivermos a consciência dessas coisas todas que o Espiritismo nos traz, mais nós vamos estar libertos daqui dessa matéria que a gente está carregando hoje. E quando a gente desencarnar, essa fé, esse conhecimento, essa prática que a gente colocar é que vai nos ajudar muito a que a gente entre muito bem no mundo espiritual, né? Porque daqui nós não levamos nada de material, só tudo que nós levarmos na nossa consciência de espírito eterno, né? Então a fé é um bom motivo para a gente fechar o ano, cada um. Pense quando estiver caminhando sozinho, quando estiver no ônibus, viajando. Sabe aquele momento que a gente está só? Se a gente se lembrar, vamos pensar, puxa vida, é mesmo, quantas coisas a gente deixa o tempo passar e não faz como deveria. E aí, André Luiz veio nos trazer uma mensagem que eu achei tão bonita. André Luiz foi outro espírito também que desencarnou, passou por momentos difíceis. Daí ele conseguiu achar o caminho dele e deixou um exemplo para todo mundo, né? Ele foi o grande tradutor que passou para nós o mundo espiritual com as obras todas dele que o Chico psicografou, né? Então, a respeito da fé, para fechar com chave de ouro, aqui, para a gente ficar no nosso coração, André Luiz diz o seguinte, entre aspas: compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Procurá-la-ia em vão na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores, alteráveis todos os dias. É assim uma fonte de água viva, nascendo espontaneamente em minha alma, traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Olha que bonito isso. André Luiz era incrível. Encontrará um tesouro
inacessível à destruição e um bem intransferível, por nascido e consolidado em mim mesmo. Aí esse mim mesmo, cada um coloca dentro de si, né? Em mim mesmo. Olha que incrível isso. Quem quiser anotar, saber a fonte do livro de André Luiz, é Os Mensageiros. Né? Essa oração que ele traz aqui está no livro Os Mensageiros, na página 264. Né? Se alguém quiser se aprofundar, tudo bem. Né? E agradecer a André Luiz por esse presente. Né? Então, como eu disse aqui, quando eu cheguei, e a fé, como é que está agora? Não mudou, não houve uma profunda mexida no nosso cérebro, né? Se fazer uma brincadeira, lógico, o cérebro do meu amigo aqui, eu estou vendo que está assim, não é só o dele, não, o nosso, é uma brincadeira contigo. Mas não é uma verdade mesmo? Então, que a gente possa então levar esse sentimento, né, terminando 2025, né, agradecer ao nosso Pai. Esse ano, mais um ano, eu pude vir aqui dividir essa amizade, esse carinho, que eu acho tão importante para todos nós, né? Porque eu não sou palestrante, eu sou apenas um mero aprendiz, né? Eu estou fazendo isso porque um dia me foi dada essa chance, como um dia vocês também vão ser, né? Quando chegar a hora. Tudo tem sua hora, né? E a gente tem que passar por todas as experiências. E quando a gente tem a fé, vamos usá-la sempre como nosso guia, para nos proteger e nos dar força. E um bom Natal para vocês todos, que eu só vou colocar aqui. Cadê o Natal de Júlio? A Josi. Aonde? Tá lá, a Josi. A minha amiga querida, a gente brinca aqui, que a gente ri e faz bem. Né, Josi? O ano que vem, se Deus quiser, depois a gente acerta. Então vamos agradecer ao nosso Pai essa oportunidade de a gente estar reunido aqui mais uma vez para pegar essa orientação tão importante para a nossa vida. Muita paz a todos. Nós vamos agora para a hidratação para os lares, no que vocês enviem um pensamento positivo para um irmão que está precisando de ajuda, no lugar que estiver. Nosso irmão vai fazer a hidratação. Boa noite, irmãos e irmãs. Então vamos elevar nossos pensamentos, as nossas energias, caso negativas que tiverem, vamos mandar para o espaço, de mundo espiritual, transformá-las em energias positivas, em luz e nos devolver. Nesse momento vamos pensar naquelas pessoas que estão passando mais dificuldades que nós, nas casas prisionais, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, em outros lugares que têm dificuldade, nas casas de passagem. Essas pessoas possam receber a nossa energia, a nossa luz. Assim também nós podemos imaginar as nossas residências, os nossos cômodos, as pessoas que ficaram lá, as plantas, os animais, recebam também com o nosso pensamento. Eu vou fazer a oração de São Francisco, e enquanto estiver a oração, vocês emitem as radiações desses pensamentos aonde vocês quiserem, para o lugar que vocês quiserem, a cidade que quiser, a pessoa, ela vai receber. O mundo espiritual trabalha em uma velocidade que a gente não imagina, e elas vão receber exatamente essa nossa luz, esse nosso pensamento positivo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, eu levo o amor. Onde houver ofensa, eu levo o perdão. Onde houver discórdia, eu levo a união. E onde houver dúvida, eu levo a fé. Onde houver o erro, eu levo a verdade. Onde houver desespero, eu levo a esperança. Onde houver tristeza, eu levo a alegria. E onde houver trevas, eu levo a luz. Ó Mestre, fazei que eu console mais que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Vamos para o passe, mentalize seu alma e sua guarda para receber os fluidos positivos.